E olha, uma curiosidade, você sabia que nenhum país do mundo possui um terreno tão fértil para engenharia florestal quanto o Brasil? Pois é, são 3,4 milhões de quilômetros quadrados que são cobertos por florestas, né? Uma área aí que supera 6 vezes o território da França, por exemplo. E esse imenso patrimônio precisa, claro, ser bastante protegido, né? E ao mesmo tempo gerar riqueza também. E para a gente conversar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o engenheiro florestal e conselheiro também do Conselho Regional de Agronomia, o senhor Saulo Jorge Tel. Tudo bem, Saulo? Olá, boa Obrigado noite. pela sua participação, boa noite também, obrigado por ter vindo aqui. Bom, a gente sabe que o engenheiro florestal ele tem um mercado bastante grande de atuação aqui Sim, em muito Santa Catarina. variado. Quer dizer, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Sim. Como é que estão essas áreas, por exemplo, para hoje, para o trabalho hoje? Bem, o engenheiro florestal ele sempre vai trabalhar transformando recursos que vêm da floresta. O principal recurso ainda da floresta é a madeira. Né? Então a gente trabalha muito com a transformação da madeira para o atendimento das necessidades da sociedade ou de uma empresa especificamente. Né? Dentre as áreas assim mais clássicas da engenharia florestal, eu destacaria assim, a silvicultura, a produção de sementes, o plantio de mudas, preparo de solo, os tratos culturais que a gente faz para a floresta poder se desenvolver e gerar uma colheita no final. Né? Tem o manejo florestal também, é uma área clássica assim, da engenharia florestal, que seria o planejamento da produção florestal para a contínua produção de bens e serviços. Né? Isso envolve muito a quantificação, as medições da quantidade de madeira, do crescimento da floresta, das mudanças que acontecem na floresta, né? Para que a gente então possa saber quando, quanto e onde a gente pode fazer a colheita. Aliás, já que você falou agora nas mudanças, né, que acontecem nas florestas, a gente tem visto aí ultimamente em todo o Brasil e também aqui em Santa Catarina, aliás, na Grande Florianópolis, algumas queimadas, desmatamentos também. O que você acha, por exemplo, das causas disso? Porque a gente sabe que também tem muita questão específica, né? Sim, dos desmatamentos, assim, no estado de Santa Catarina, o que a gente poderia falar é que o desmatamento ele vai ser monitorado, né, no estado de Santa Catarina pelo Instituto do Meio Ambiente, né, pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Existe um trabalho, engenheiros florestais atuando, né, nesses órgãos também. E eles vão fazer, assim, existe um trabalho muito interessante da Polícia Ambiental, que é o monitoramento por imagem de satélite. Uma vez detectado um desmatamento ilegal, isso também gera um levantamento em loco, né? Até com a utilização de drones, né? E tudo mais. Mas a gente tem que também reforçar que o corte de vegetação ele também é autorizado diante de uma instrução normativa do IMA, né? Do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então é possível que quando a gente faça um empreendimento e que ele vai passar por uma área onde tem vegetação, é possível ser feito o corte. Nessas áreas, há também a atuação do engenheiro florestal. Para que isso seja feito com todo cuidado, por exemplo, com espécies que são ameaçadas de extinção, por exemplo, elas deverão ser transplantadas, por exemplo. Isso é feito com todo cuidado e é possível, né, ser feito dessa forma também. Quer dizer, isso faz parte da nossa atuação também. A tecnologia sendo utilizada realmente para poder Exatamente. recuperar. Inclusive, se for preciso também a recuperação de algum dano ambiental, a gente vai atuar também na recuperação dessas áreas degradadas, né? Com técnicas, com tecnologia que vai acelerar a recomposição da vegetação natural ali naquela área, né? A gente usa muito a técnica de nucleação, né? Plantando diferentes ilhas ou núcleos, né, de espécies florestais que vão fazer realmente com que a gente tenha uma recomposição mais rápida da vegetação naquele local. Agora, como é que se avalia, Saulo, por exemplo, as atividades de gestão e também manejo florestal, né, aqui no estado de Santa Catarina? Sim, no estado de Santa Catarina, as riquezas, né, do setor florestal, elas são geradas majoritariamente pelos plantios florestais. Então, de acordo com o IBGE, em 2018, a gente tinha cerca de 1 milhão de hectares de plantios florestais. Só que isso manejado pelas empresas, né, florestais, só que essas empresas têm que se destacar que elas são submetidas
a certificação florestal por organismos internacionais. Um exemplo é que a gente tem a mesma quantidade de área de um plantio em área de floresta nativa conservada por essas empresas que são certificadas, justamente para ganhar um mercado que é muito exigente, claro. né, que geralmente são exportadoras para Estados Unidos, para o Reino Unido, né, Europa, e eles que exigem isso, uma responsabilidade ambiental, a geração de riqueza com a responsabilidade ambiental, inclusive com um rigor maior do que a nossa própria legislação. Exatamente. Né? O manejo florestal também a gente tem que pensar nos pequenos proprietários e que a legislação ela permite que se faça o manejo florestal nas áreas de reserva legal, por exemplo, de floresta nativa. Isso, é claro, com um plano de manejo sustentável. Sim. Esse plano, o principal objetivo dele vai ser limitar a colheita de madeira ao próprio crescimento da floresta. Então a gente vai ter a floresta lá, a gente faz o acompanhamento, né, as medições que são necessárias para essas mudanças na floresta e como é que ela se comporta, né? Mas a gente também pode gerar riqueza com a nossa floresta nativa. Isso é um potencial que é muito pouco utilizado, né? Acho que a sociedade precisa também gerar riqueza com as nossas florestas nativas, principalmente lá no pequeno proprietário rural. Tem muita gente também que tem um conceito, por exemplo, sobre sustentabilidade, você estava falando agora, né, desse desenvolvimento sustentável. O que seria, na verdade, a sustentabilidade, do ponto de vista científico mesmo? Sim, sim. É muito interessante a sustentabilidade e a sua relação com a engenharia florestal. O conceito de sustentabilidade, a primeira vez que eu li assim, o conceito de sustentabilidade foi num livro de manejo florestal. E ele reportava uma outra publicação de 1713. Puxa! Então é a moda, né? A nossa sustentabilidade ser utilizada pelo marketing virou um queridinho, né? Mas o conceito de sustentabilidade é garantir recursos para a geração futura da mesma maneira que eu tenho hoje para a geração atual, em igual quantidade e qualidade. Então é um tanto quanto complexo conseguir fazer isso, né? Claro. A gente tem agora a Agenda 2030, né, da ONU, que cita vários objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São 17 até, né? São 17. O que mais se relaciona com a engenharia florestal seria o número 15 deles, que fala justamente da gestão sustentável das florestas, do combate à desertificação e degradação da terra, por exemplo. Isso está diretamente ligado à nossa área de atuação. Entendi. Está aí uma explicação um pouco mais detalhada, científica também, do papel do engenheiro florestal, que muita gente desconhece, né? E a gente está aqui agora também para começar também a desmistificar também essas ideias e começar também a aprofundar um pouco mais esses conceitos, né? Sim, seria o papel assim da engenharia florestal. Tem aquelas áreas de atuação que eu havia iniciado, né? A gente tem ainda algumas outras que a gente poderia citar, além do manejo florestal, né, as áreas clássicas, a colheita, né, a tecnologia de produtos florestais também é uma área muito interessante, no qual a gente vai transformar madeira, né, para formação de madeira serrada, painéis de madeira reconstituída, celulose e papel. Também. Né. Também outros recursos, não só madeira, como resina, é utilizada na indústria química. Óleos essenciais na indústria de cosmético, né? Outras áreas de atuação, mais atualmente, né, seriam o meio ambiente, né, propriamente dito. A gente estava falando de recuperação de áreas degradadas, a atuação do profissional em parques, por exemplo, e uma atuação que eu acho que deveria ser muito mais difundida, né, é a atuação na arborização urbana, né, ou silvicultura urbana, que a gente chama. Um dos dados assim, que eu queria colocar é que em São Paulo, por exemplo, e na região metropolitana, em um só dia de tempestade e vento muito forte, a gente constatou lá a queda de 600 árvores. Puxa, 600 árvores. Só em São Paulo e na região metropolitana. Isso demonstra para a gente uma falta de atuação nessa área, né? Essas árvores, elas devem, como qualquer outra, ser também substituídas, ser feita a poda. É aí também que entra a atuação do engenheiro florestal, né?
Bom, e a gente está conversando justamente com o engenheiro florestal. Saulo, quero agradecer muito a sua presença aqui, por esclarecer vários pontos aqui, fazer a gente conhecer um pouco mais essa profissão também. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite para você e sucesso aí na profissão. Okay, obrigado pelo esclarecimento.